Quando eu digo que o pior adversário que Lula pode ter é ele próprio com o microfone nas mãos, definitivamente eu não estou brincando. E o que eu vou mostrar nesse vídeo é mais uma prova disso. Trata-se de uma confissão da prática de um crime ambiental, justamente vindo dele, o cara que se promove como um grande ambientalista. Bom, vamos por partes. Na tarde e noite dessa quarta-feira, Lula participou de 2 eventos em Brasília. O primeiro deles era uma cerimônia de assinatura de decretos de regulamentação da nova lei do ECA Digital. E o próprio Lula, durante o seu discurso, já sinalizou qual é o grande perigo dessa nova legislação para a liberdade de expressão do povo brasileiro. Com a nova lei que entra em vigor hoje, as plataformas passam a ter a obrigação de comunicar crimes à Polícia Federal e de remover imediatamente os conteúdos criminosos sem necessidade de ordem judicial. Essa é uma coisa extremamente importante para facilitar a fiscalização. A forma como essa legislação é anunciada faz com que ela pareça muito nobre. É para proteger as crianças e os adolescentes. Só que por trás dessa narrativa virtuosa se escondem as intenções obscuras de sufocar críticas, opiniões políticas divergentes e qualquer tipo de publicação que represente ameaça aos seus planos de poder. Por trás do combate ao crime contra crianças e adolescentes, que é totalmente legítimo, existe uma série de outros supostos crimes que se encaixam nessas novas regras. Entre eles, famosos termos como desinformação, misoginia e outros tantos que servem para enquadrar de forma distorcida publicações de opositores. Como o próprio Lula mencionou, a remoção dessas publicações agora não depende mais de decisão judicial, ou seja, nas mãos erradas, essa nova lei garante agora censura imediata. Bom, o outro evento que teve a participação de Lula ocorreu à noite e tratava-se de uma premiação promovida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Por falar nesse ministério, Lula, ao discursar nesse evento, repetiu suas narrativas sobre a criação dessa pasta. Veja só. Não pense que foi fácil criar o Ministério da Pesca. Eu, quando fui eleito a primeira vez, eu notei que a pesca era cuidada numa secretaria no Ministério da Agricultura. E eu não tinha tanta formação intelectual para compreender por que a pesca estava no Ministério da Agricultura. Eu não consegui entender. Eu não conheço na história ninguém que criava peixe em terra. Da mesma forma que eu não conheci ninguém que criava soja, milho em água. Então o que era preciso apenas colocar cada macaco no seu galho. A pesca na água e a agricultura na terra. Então nós tomamos a decisão de criar um ministério. E criar um ministério significa muita crítica, porque nesse país, toda vez que a gente cria ministério, aparecem aqueles que dizem, não, está gastando muito dinheiro, está criando o Ministério da Pesca, está criando o Ministério da Igualdade Racial, está criando o Ministério dos Povos Indígenas, está criando o Ministério das Mulheres, está criando o Ministério, sabe, do Trabalho, está criando o Ministério da Cultura, ou seja, nas coisas da elite brasileira que governa esse país, desde que Cabral aqui chegou, tudo isso não é necessário. Sabe por quê? Porque nós sempre fomos tratados como se fossem invisíveis. Isso tudo é pura balela. Lula diz que a pesca não pode ser uma secretaria dentro do Ministério da Agricultura porque ninguém cria peixe na terra. Mas já pensou se qualquer atividade que não se enquadre exatamente nas características da atividade principal do Ministério precisasse de uma pasta própria? Um exemplo disso. Eu sou praticante de artes marciais, pratico Muay Thai há mais de 10 anos e já trabalhei inclusive como instrutor. Agora veja só. Algumas artes marciais não são consideradas como esporte, pelo menos não na sua origem. Seguindo essa lógica, o fomento à prática dessas artes não poderia fazer parte do Ministério dos Esportes. Deveria existir um ministério específico para isso. E aí eu pergunto, faz alguma diferença para o praticante, ou até mesmo para o instrutor, para o profissional que vive disso, a existência do ministério próprio, em vez de uma secretaria ou uma subsecretaria?
Não faz diferença nenhuma. Isso só faz diferença para os políticos aliados de um governo, que tem na criação de novos ministérios a oportunidade de ocupar mais cargos de poder. É por isso que o PT sempre tem um grande número de ministérios em suas gestões, porque os utiliza para acomodar aliados e para negociar apoio com outros partidos políticos. Para o povo brasileiro, a única coisa que muda são os gastos, que são maiores do que se fosse apenas uma secretaria. Veja só o que Lula disse na noite dessa quarta-feira em Brasília. Eu não sei aqui se vocês lembram, eu já pesquei 4 dias no Rio Paraguai, 4 dias, pagando um barco, gastando meu dinheiro, e 4 dias sem pegar um único peixe. Eu lembro que nós saímos do lugar que eu estava e fomos no outro rio. A gente já estava 4 dias pescando, saía todo dia às 5 horas da manhã. E mosquito desse tamanho, sabe? E nada. Aí nós mudamos de rio, eu peguei um pacuzinho desse tamanho. Aí o cara falou assim para mim: ô Lula, você não pode levar, porque o engenheiro florestal não vai deixar você levar. Eu falei: porra, cara, eu tô há 4 dias. Tô há 4 dias pescando, agora que eu peguei o peixe, eu sentei em cima do peixe. Esse aqui eu vou levar, esse aqui. Pois é, como o evento era uma premiação a mulheres pescadoras, Lula achou que seria adequado contar essa história. Só que ele esqueceu de um detalhe. A história que ele acabou de contar, se for verdadeira, representa a confissão da prática de um crime ambiental. Ele não deixa claro a data em que isso aconteceu e em qual rio especificamente ele pescou esse peixe. Então precisamos considerar algumas possibilidades. Segundo a pesquisa que eu fiz na legislação vigente, o motivo para que o engenheiro florestal impedisse Lula de levar o peixe, como ele mencionou, poderia ser o tamanho do animal pescado, já que essa espécie tem um tamanho mínimo permitido para a captura sem devolução imediata ao rio. Poderia ser uma restrição em função do período de piracema, e aí dependeria da data em que essa pesca ocorreu, ou poderia ser ainda uma questão de pesca em área de proteção ambiental, onde a pesca pode ser totalmente proibida, ou onde há permissão, por exemplo, apenas para a pesca esportiva, que é aquela com a soltura imediata do animal de volta ao rio. Em qualquer um desses 3 casos, levar o peixe pode ser considerado como uma infração, de acordo com a Lei 9.605 de 1998, com pena de multa e apreensão de equipamentos. Só que tem um detalhe muito importante nessa história. Lula afirma que foi alertado sobre a proibição e, mesmo assim, mesmo tendo plena consciência da restrição, decidiu levar o peixe. Com isso, fica claro que houve dolo, ou seja, intenção de praticar essa infração, o que pode ser enquadrado como um crime ambiental. Sendo bem franco, eu não julgaria ninguém por um peixe pescado, mas se tratando do cara que acha que tem moral para impor as suas ideologias como se fosse o salvador da natureza, definitivamente não dá para deixar isso passar batido.